Bom, estamos aqui para falar um pouco de animes da meta. Desde o meio do ano passado eu comecei a estabelecer uma meta de animes para eu consumir. Pessoal. Eu quero ver um anime médio, um anime longo, ninguém nunca vai votar nisso, ou um filme que eu queira muito, e aí eu vou ver, simplesmente assistir, eu vou misturar um pouco o que eu tenho que ver do canal, eu vou assistir aos pouquinhos, eu espero ver um tanto deles uma vez por ano. Uma vez por ano não, durante um período de um ano, e aí no ano que vem são os próximos. Só que assim, alguns deles são bem legais, eu adoraria trazer pro canal, então estamos aqui pra falar um pouquinho de Fruits Basket, que esse anime me persegue. Vocês lembram da Neo Tokyo? Ela vinha posters dentro, e aí, alguns posters, a maioria, ou frente ou atrás, porque eles eram de dois lados, eu conhecia. E teve um que o atrás era horrível e a frente era muito fofinha. E era de Fruits Basket. Nossa, talvez eu deva assistir isso uma vez. Aí eu fui participar do negócio em que você comprava vários mangás, você podia escolher postais, marca página de brinde. E aí também veio um postal de Fruits Basket. E eu pensei assim, você tá me seguindo. E aí, de repente, saiu aquele negócio lá do último temporada de Fruits Basket e todo mundo começou a falar sobre. Falaram que foi incrível. Nossa, meu Deus, Fruits Basket, yes! E aí eu fiquei assim, é pra eu assistir isso, entendi? É pra eu assistir isso. Então eu resolvi assistir Fruits Basket. E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, bora de Fruits Basket. Cara, eu tive que assistir, não deu. Só que eu tava muito desempolgada pra assistir. Por que eu não assisti das primeiras vezes? Porque eu tinha uma época que tudo que vinha parar na minha mão de coisa de coleção, se eu não soubesse o que era, se eu não soubesse o que era, perdão, eu ia pesquisar o anime, ou não sei o que, ia assistir, ia saber, e aí eu ficava com o objeto, porque eu tava assim, colecionadora barra acumuladora, tava difícil. E aí simplesmente tinha esse negócio do Fruits Basket e eu fui ver. E a sinopse era basicamente, a gente tinha a Toru, o pai dela morreu há muito tempo, e aí a mãe dela ficou assumindo as coisas, tudo bonitinho. A mãe dela trabalhava, a Toru desde pequena sempre cuidou da casa, tudo bonitinho. Era corrido, era sofrido, a mãe não tinha muito tempo pra ela, mas a mãe amava muito ela, a mãe se preocupava muito com ela, e ela amava a mãe dela, tudo no coração. Acontece um acidente, a mãe dela morre, fica assim, desastre, drama. É um estilo que eu gosto. Não gosto de ver as pessoas morrendo, tá, ok? Mas simplesmente deu pra ver que ia ter dramas emocionais trabalhados na obra, eu gosto de assistir isso. Só que aí o negócio descambou pra mim na sinopse. Depois eu vou contar o que aconteceu com ela no anime. Mas simplesmente fala que ela começou a morar numa tenda, aí eu já comecei a rir e falei assim, não, mentira que ela foi morar numa tenda. Ela foi morar numa tenda, e aí ela descobriu que essa tenda, na verdade, era o quintal do menino chamado Yuki, que morava com ela na escola. E aí ele deixa ela morar na casa dela. Eu olhei aquilo e fiquei assim, que bosta. Tipo, isso deve ser horrível. Como assim? Tipo, porque um quintal? Imagina os quintal que você normalmente vê anime. Como assim ela instalou uma barraca lá e não vai qualquer uma casa? Aí eu fui ver o anime já assim, né, cética. Eu falei assim, vai ser mais ou menos. Vai ser mais ou menos. Fia, o quintal do cara não era um quintal, ele tinha, assim, vários hectares, sabe? O cara tinha uma floresta, sabe? Família rica, né? Outras coisas. Então, assim, pra ela tava num canto de uma floresta meio distante da cidade. A menina levou todos os pertences que pôde. Ela catava a água do riachinho pra jogar água no sovaco, pra dar uma escovada nos dentinhos. Ela cozinhava ali do jeito que dava. E aí ela tinha o trabalho e o estudo e ela ficava indo e voltando naquela barraca no meio da noite, no meio da floresta. E ninguém viu nada. Depois vocês vão entender porque não é bem absurdo eles não terem visto, mas é bem longe da casa deles, é bem escondido no meio do mato, perto de um barranco. É perigoso, muito perigoso por vários sentidos pra ela e não tinha como eles verem. E um belo dia ela está passando pra escola e acaba trombando na casa deles. E aí ela fica assim, eu moro aqui perto. Só que o Yuki e o Shigure, que eles são parentes, ficam assim, eles acham estranho, porque eles sabem que tudo ali ao redor é do Soma, que é a família deles. Então foi muito estranho. E aí eles acabam descobrindo uma bela noite que ela tá morando nesse barraco. Eles chamam ela pra conversar, falam, que é a nossa propriedade e é muito perigoso à noite, você não pode ficar dormindo num barraco a céu aberto. Eu fiquei assim, parabéns, isso mesmo, fala isso pra ela. Aí a gente descobre que ela tava morando com o vô, que ela não tem pai nem mãe, e a família dela é muito chata. Tipo, o vô dela é até um amorzinho, mas ele é um pouquinho sem noção. O resto da família dela é zero. O vô falou assim, vou ficar com a família, e ele sabia que a família era meio bundona com ela. E ele simplesmente fala, olha, lá é apertado, seria legal se você pudesse ficar com uma amiga. E ele simplesmente falou, fique na casa de outra pessoa, que eu vou ficar na casa da nossa família e vai ser meio apertado. Gente, se você realmente se importa com a sua família, se é sua família, vocês ficam até um em cima do outro. Mas sabe, já deu pra ver que ninguém se importava muito com ela. O avô dela não é totalmente horrível, mas ele também não é bem legal. Eu fiquei assim, tipo, sério. E aí ela ficou com dó de pedir pras amigas, porque uma morava num lugar muito pequeno, e o outro lugar tinha espaço, mas tinha muita gente na casa. Então ia ficar apertado de qualquer jeito. E ela pensou, vou morar no mato. Como toda pessoa normal, não é mesmo? Toda vez que o negócio aperta, você pensa, por que não ir morar na praça? E aí ela simplesmente tava lá conversando com os meninos falando, não dá. Ela explica a situação. E aí, de repente, um loibo uiva. Aí o Shigure fica assim, o barranco caiu,
gente. E aí, eles vão lá e a barraca tá soterrada pelo barranco. Tava chovendo muito forte esses dias. E, cara, não construa coisas em cima de um barranco que aí pode cair pra baixo. Ou embaixo do barranco, porque o barranco pode cair em você. Vocês já viram esse negócio de terremoto, pessoas soterradas? É isso que acontece. É construção irregular nesse tipo de área. Ela podia ter morrido. É claro que o time do anime não ia deixar. Aí ela começa a escavar a terra, querendo a foto da mãe dela, e falando, mamãe, mamãe. E aí o Yuki e o Shigure morrem na cena. Eles olham que ele fica assim, pô, deu dó. Eles trazem ela pra casa e fica assim, ó, você pode morar aqui com a gente. Os dois bonitos não fazem tarefa de casa, né? Eles não gostam, a casa fica uma zona. Me sinto um pouco eles, não gosto também. Deixo algumas coisas zonearem. E aí eu olhei aquilo e fiquei assim, então eles arrumaram meio que... Eles deixam ela morar ali sem cobrar nada. E aí ela faz as tarefas de casa, foi uma troca. A Toru gosta de fazer as coisas de casa. Pra mim, eu acho que foi muito pesado pra ela, porque ela tem escola, ela tem trabalho e ela tem o serviço na casa do som, mas ela se vira. Então ela gosta do que ela tá fazendo, ela é muito positiva. Sabe aquela pessoa que assim, tá 6 da manhã, você tá lá na escola, você tá no trabalho, e aí a pessoa chega, bom dia! E dá vontade de tacar um livro na cara dessa pessoa? É a Toru. Tudo é bom, mas ela não tem essa personalidade de ataque, mas ela é muito feliz. Até me irrita, tem hora, dá vontade de chacoalhar ela. Mas por causa disso, os meninos ficam com mais dó ainda, porque ela é muito positiva, tá tudo sempre bom. E eu olhei aquilo e fiquei assim, droga, cara. Simplesmente nada, não tem tempo ruim pra ela. E aí os meninos vão tentar fazer de tudo pra que ela não sofra mais do que sofreu, né? Eles vão se pegar ela, principalmente o Yuki. Eu fiquei assim, você tem um casal. Aí eu fiquei assim, nossa, mas eu vi tanta gente chipando ela com outro menino. Mas, cara, ela tá morando na casa do Yuki. O Yuki é o ganhador só por isso, né? Porque, tipo, dá pra fazer várias cenas com eles. Aí do nada entra um cara da janela. E aí ele começa a brigar com o Yuki. Eu fiquei assim, gente, que é isso? Agora a gente entra nas casas das pessoas pela janela, pelo telhado, porta, não tem. E ele começa a brigar com o Yuki e eles começam saindo porrada. E eu fico assim, gente, porque o Yuki é aquele cara, né? É aquele cara calmo, sério. E aí você olha aquilo, você não imagina ele saindo na porrada. Ele saindo na porrada. Ele tava batendo no Kyo e o Kyo apanhando. O Kyo é o nome do garoto que entrou pela janela, tá? Caso vocês não tenham entendido. E ele simplesmente é aquele afobadão. É aquela... Eu detesto de personalidade. Ele só vai lá e... Uau, que não sei o que, do jeito dele, o que ele quer, na hora que ele quer. Ah, ele tem um problema com o Yuki, ele quer resolver na força bruta. Na hora que ele resolve, que é uma boa hora. Sem se importar com o que tá acontecendo ao redor. Nisso, os dois começam mais ou menos a sair da porrada. A Toru fica perdida no meio. Coisa vai, coisa vem. Shigure entra no quarto. Desastre, desespero. E aí, o Kyo esbarra na Toru. E aí sai uma fumacinha. E aí eu fiquei assim, nossa... Quando eles voam na Toru, eu imaginei que era aquela cena clichê, onde ia todo mundo cair no chão e ele acabar com as mãos aqui. E aí eu fiquei assim, chegamos nesse ponto, né? Porque agora tem 3 caras na casa com a Toru. Eu tava achando que do nada tinha virado um aranha o bagulho, sabe? E eu não tava esperando um aranha. Eu fiquei feliz, porque eu achei que era uma comédia tosca e não era. Eu já tava muito feliz que não tinha um drama rolando, tinha uma história por trás. Dava pra ver que o Yuki tinha alguns problemas familiares também. E eu tava louca pra explorar isso. Não tava muito interessada no Shigure, mas vai que... Então eu tava tentando entender o que tava acontecendo e dava pra ver que tinha conteúdo da história. A hora que isso aconteceu, eu fiquei assim, pronto, agora a gente entrou no aspecto harém. Já tem 3 homens, daqui a pouco chega mais 5, que é assim que funciona em harém. E aí hoje eu fiquei assim, pô, não era o que eu tava esperando do anime, certo? Só que aí surgiu uma fumaça e eu fiquei assim, o quê? Surgiu uma fumaça e aí surgiu um gato. Aí eu perdi tudo. Eu fiquei assim, não. Gente, te juro, eu vivi minha vida toda sem ter tomado spoiler de Fruits Basket. Eu não sabia. Ele virou um gato! E aí eu fiquei assim, ai, todo mundo é gato. Amei, porque eu tenho um sério problema com gatos. Eu adoro gatos. Então, assim, achei ótimo. Só que aí o rolo continua. E aí o Yuki esbarra na Toru. E aí ele vira um rato. E eu fiquei assim, tá fuck. E antes disso, eles tinham todos explicado um pouquinho sobre os animais do Zodíaco e tal. E eu fiquei assim, entendi. Então eles são representações dos animais do Zodíaco. Quando o Shigure ficou ouvindo o lobo, eu fiquei assim, não acredito. Agora, eles falam com animais, eles têm poderes, sei lá. Mas não foi muito pra esse lado, sabe? Eu fiquei assim, deixei passar. Cara, ele é um cachorro, o Yuki é um rato, o Kyo é um gato. E, detalhe, o gato não tá entre os animais do Zodíaco. Então tem todos os animais do Zodíaco plus o gato, que dizem que não viram dos animais do Zodíaco porque foi enganado pelo rato. Então parece que, assim, instintivamente um tem um problema com o outro. Conforme a história avança, você começa a mexer de um jeito com questão de personalidade, com o local que você tá, que é muito verdade. Tipo, vai ter esse negócio meio romance, principalmente entre os dois. Vai surgir mais gente. Mais da metade dos animais do Zodíaco são homens, então vai dar aqueles momentos. Só que tem uns backgrounds bem diferentes, tem idades diferentes, tem jeitos diferentes, tem meninas. A gente vai conhecer todos os animais do Zodíaco nesse ponto da história, que eu ainda não terminei, obviamente. Eu tô na metade do anime, a gente já viu o coelho, a gente já viu o javali, a gente viu o cavalo marinho, foi engraçadíssimo. Ela transformou o cara e ficou, meu Deus,
onde eu enfio um cavalo marinho. Então, foi lindo. Só que a gente viu que tem tretas profundas na família dele e a gente vê que o Yuki tá numa posição onde ele é bem visto pela família, só que por causa disso ele fica muito preso ao que a família quer. Agora, o Kyo, como ele não é um animal do zodíaco oficial, ele é deixado à parte da família. Aparentemente as crianças de rato são naturalmente talentosas em algumas áreas e os gatos não, sabe? Os gatos são tipo assim, o extra. Então, o Kyo é meio desconsiderado e deixado de canto. Então, o Kyo inveja o Yuki porque o Yuki tem o lugar de pertencimento ali, ele quer isso. Só que o Yuki inveja a liberdade do Kyo, que ele nunca tem e nunca vai ter. E aí, se você já teve numa dessas posições, você sabe como é invejar o outro. E aí, graças ao anime, você tem o lado do outro. Se você pensar um pouco, você também consegue achar o lado do outro, mas enfim, é uma amostra visual disso. Então, no meio de uma história pesada da Toru, com algum segredo muito louco que tem nessa família, a gente ainda consegue acompanhar esses dois pontos de vista totalmente diferentes. É chato que eles fiquem usando a Toru pra manejar isso, porque ela tem problemas o suficiente pra ela, mas a Toru gosta de estar inserida nesse ambiente familiar porque ela não tem ele mais. Então, é muito bonitinho. Eu acho que o romance vai ficar bom. Eu quero muito ver qual que é o segredo da família, porque tem alguém, eu acho que deve ser o dragão, certeza. Tem alguém que fica ordenando a família, e graças a isso que o Yuki é tão preso e o Kyo é tão deixado de lado e tudo é tão restrito, a gente vai ver que a pessoa é um pouco louca. Então, eu simplesmente tô querendo muito ver um pouco mais sobre essa pessoa e a dinâmica da família em si. Mas eu gostei muito também desse negócio de ponto de vista. Eu não tava esperando tanta coisa, assim, quando ele fosse me entregar tanta coisa em, tipo, menos de 12 episódios. Então, foi bem legal. Ele vai explorar sentimentalmente os personagens, tanto eles mesmos, quanto eles com os outros, como eles veem os outros, como eles se veem. E a Toru, no momento, tá sendo usada um pouco pra os meninos se explicarem como pessoas, mas com certeza ela tem muito a ser trabalhado como ela mesma, e o anime pincela isso de vez em quando pra gente não esquecer. E ele já tá começando a mexer com esse negócio, a família dela vai chamar ela de volta, vai dar uma treta louca. Então o anime também já tá começando a mexer ali, e então tem muita coisa pela frente em Fruits Basket. Eu não me arrependi de ter começado, eu me arrependi de ter demorado tanto pra começar, e simplesmente com certeza eu vou trazer ele mais vezes aqui. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena review do comecinho de Fruits Basket. Espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e estejam aqui para o próximo vídeo de anime. Bye, bye!